Rodrigo Montes acreditava que estava assistindo ao melhor dia da sua vida. Depois de 8 anos de casamento, a esposa finalmente assinava os papéis do divórcio. Tudo havia acontecido exatamente como ele queria. A casa principal continuaria sendo dele. As propriedades continuariam sendo dele. Os investimentos continuariam sendo dele. E a mulher que um dia jurou amá-lo sairia daquela sala carregando apenas um pequeno apartamento e uma pensão temporária. Para Rodrigo, aquilo era uma vitória. Mas não era suficiente. Nunca era. Porque alguns homens não se contentam em vencer. Precisam humilhar. Precisam destruir. Precisam fazer questão de que a outra pessoa saiba que perdeu. Foi por isso que, quando Valentina se levantou para sair, Rodrigo decidiu dar o último golpe. O golpe que ele acreditava que ela nunca esqueceria. Sem o meu sobrenome, você não é ninguém nesta cidade. A frase ecoou pela sala. Advogados baixaram os olhos. O juiz fingiu não ouvir. Mas todos ouviram. Todos. Valentina parou por um segundo. Apenas um segundo. Depois, continuou caminhando sem olhar para trás, sem discutir, sem chorar, sem implorar, sem responder. E foi exatamente essa calma que começou a incomodar Rodrigo, porque ele esperava lágrimas, esperava raiva, esperava desespero, mas encontrou apenas silêncio. O que Rodrigo não sabia era que aquele silêncio escondia um segredo capaz de destruir tudo que ele havia construído. Durante 8 anos de casamento, Valentina jamais contou quem realmente era, jamais revelou seu passado, jamais falou sobre o homem que a criou, jamais mencionou a fortuna que um dia seria sua, jamais disse que era filha única de um dos homens mais ricos de Portugal. E naquela mesma tarde, enquanto Rodrigo comemorava o fim do casamento, enquanto brindava com amigos, enquanto acreditava ter vencido, um homem de 81 anos recebia uma ligação dentro de uma clínica particular. Um homem cuja fortuna ultrapassava 4 bilhões de euros. Um homem que controlava empresas de aço, logística, energia e infraestrutura. Um homem que havia passado 8 anos sem falar com a filha, mas que ainda a amava mais do que qualquer coisa no mundo. Quando soube que Valentina havia sido humilhada, algo mudou dentro dele. E naquela noite, sem fazer ameaças, sem levantar a voz, sem ligar para advogados, sem aparecer em público, ele simplesmente começou a mover peças. Peças invisíveis. Peças que Rodrigo nem sabia que existiam, porque há algo muito perigoso em humilhar uma pessoa sem conhecer a verdadeira história dela. E Rodrigo estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa possível. Quando finalmente descobrisse quem Valentina realmente era, o império dele já estaria desmoronando. E pela primeira vez na vida, o homem que sempre acreditou ser intocável entenderia uma verdade brutal. Existem sobrenomes que abrem portas, mas existem sobrenomes que podem fechá-las para sempre. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais, o tipo que faz você pensar 2 vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Valentina Veiga tinha 36 anos na manhã do divórcio e carregava nos ombros o peso específico de quem passou tempo demais convencida de que o peso era normal. Não é o tipo de peso que você nota de imediato. Vai chegando aos poucos, por acumulação. Cada comentário pequeno somado ao anterior, cada decisão tomada sem consultar somada à anterior, cada vez que você teve uma opinião, e ela foi recebida com um sorriso que dizia que você não entende direito como as coisas funcionam, somada a todas as anteriores. Até que um dia você acorda e percebe que passou a pedir desculpa por existir, e não sabe exatamente quando começou a fazer isso. Rodrigo Montes era dono de uma empresa industrial de médio porte em Lisboa.
do tipo que tem nome no setor, que aparece em revistas de negócio, que tem entrada VIP em eventos certos e convites para jantares onde as pessoas se cumprimentam pelo primeiro nome porque todo mundo conhece todo mundo. Era inteligente, apresentável, convincente e sabia usar essas qualidades com uma precisão que só quem o conhecia de perto conseguia identificar como o que era controle disfarçado de cuidado. Valentina o havia conhecido numa conferência de negócios em Lisboa 8 anos atrás. Ele havia sido direto, interessante, diferente daquilo a que ela estava acostumada. E ela havia chegado àquela conferência carregando uma outra coisa, que era o peso de uma briga séria com o pai, a briga que havia acontecido 2 anos antes e que havia terminado com Valentina dizendo que queria ser tratada como pessoa e não como extensão de um conglomerado. E Aurélio dizendo coisas que disse com a convicção de quem acha que está certo e a mágoa de quem não sabe como dizer o que sente sem ferir. Os dois eram parecidos demais nesse aspecto. Nenhum dos dois havia ligado para o outro depois. Então Valentina estava numa conferência em Lisboa sem sobrenome que ela usasse, sem conexão com o Grupo Veiga que ela havia decidido deixar para trás por enquanto, sem nada além dela mesma. E quando Rodrigo perguntou quem ela era, ela disse Valentina, só Valentina. E ele não perguntou mais, o que ela havia interpretado como respeito, e que com o tempo foi entendendo que era desinteresse pelo que não servisse para o próprio projeto. Valentina manteve o segredo da família durante todo o casamento. Primeiro, porque havia uma parte dela que queria provar que conseguia existir sem o peso do sobrenome do pai. Depois, porque o segredo foi ficando mais difícil de desfazer com o tempo. E, por fim, porque, conforme foi entendendo o que Rodrigo era de verdade, percebeu que revelar a identidade dela naquele casamento seria entregar uma arma para a mão de alguém que já usava outras armas muito bem. Rodrigo diminuía, sem precisar gritar. Nunca levantou a mão, nunca precisou. Havia desenvolvido ao longo dos anos uma coleção de formas mais eficientes e menos visíveis. Ignorar a opinião dela na frente de outros com um meio sorriso de paciência. Tomar decisões que afetavam os dois sem mencionar e depois explicar que ela não precisava se preocupar com isso. Comentar sobre as roupas que ela escolhia de um jeito que soava como observação, mas era correção. Responder às ideias dela com aquele tom de quem está ouvindo uma criança dizer algo que não vai funcionar, mas não quer ser rude. Com o tempo, Valentina foi encolhendo. Não fisicamente, por dentro. Aquela parte que tinha opinião, que tinha planos, que tinha a capacidade de entrar numa sala e ocupar o espaço certo porque sabia que tinha o que precisava. Essa parte foi ficando menor. E o pior é que aconteceu devagar demais para que houvesse um momento claro de antes e depois. Havia só o agora, que era uma mulher de 36 anos no cartório de Lisboa, assinando papéis com uma caneta que tremedezinha, enquanto o ex-marido olhava para ela com aquele ar de quem está encerrando um contrato mal feito. A frase veio quando ela se levantou para sair. Sem o meu sobrenome você não é ninguém nesta cidade. Rodrigo disse aquilo com a confiança de quem tem certeza que é verdade, com aquele tom específico de quem quer que doa, que fica, que ecoe. E ecoou, só que não do jeito que ele esperava. Valentina caminhou até a porta sem parar, saiu, ficou na calçada de Lisboa com o vento de outubro batendo na cara e ficou parada por um momento. Não porque estava destruída, estava processando uma coisa. Que era que ela havia escutado aquela frase, que havia sentido o peso dela por uma fração de segundo e que depois de uma fração de segundo havia percebido que o peso não era da frase, era de tudo que havia carregado antes da frase, e que a frase, despida de tudo, era só a demonstração mais clara de um homem que havia passado 8 anos com ela sem nunca ter conhecido ela de verdade. Pegou o celular. Ficou olhando para ele por um tempo.
Havia um número que não havia discado em 8 anos, que tinha no celular porque nunca havia conseguido apagar, que era o tipo de coisa que você mantém não por saudade, mas por aquela parte de você que ainda não fechou completamente a porta. Não ligou naquele dia. Guardou o celular. Foi embora. Mas a notícia chegou do mesmo jeito. Aurélio Veiga tinha 81 anos e estava numa clínica particular de oncologia em Lisboa, quando o assistente dele, que tinha acesso a tudo que envolvia o nome Veiga por questão de segurança corporativa, apareceu na porta do quarto com aquela expressão de quem está trazendo uma informação que não sabe como entregar. Aurélio soube do divórcio, soube da frase, não de segunda mão, não de rumor, mas de uma gravação que o advogado de Valentina havia feito por protocolo no cartório e que havia chegado para o assistente por um caminho que Aurélio nunca questionou, porque havia aprendido em 40 anos de negócio que a pergunta importante não é como a informação chega, mas o que você faz com ela quando chega. Ele ficou ouvindo a gravação até a parte da frase. Depois, pediu que o assistente saísse. Ficou sozinho no quarto da clínica com o som do equipamento médico e aquela frase ainda no ar. Sem o meu sobrenome, você não é ninguém nesta cidade. Aurélio Veiga era um homem que havia construído um grupo empresarial valioso do zero, que havia tomado decisões que moveram mercados, que havia passado por crises que tinham derrubado concorrentes maiores que ele e havia saído de cada uma com menos dinheiro e mais entendimento. Era um homem que raramente ficava com raiva, porque raiva é energia gasta em direção errada. Preferia clareza, preferia precisão. Mas havia algo naquela frase que não era só raiva. Era aquele tipo de dor específica que pai sente quando o filho é humilhado, que não tem gradação possível baseada em fortuna, ou poder, ou posição, que é sempre a mesma dor. A dor de não ter estado lá quando deveria ter estado. Porque Aurélio sabia que a briga de 8 anos atrás havia sido culpa dos dois. Sabia que havia dito coisas que machucaram com a precisão de quem conhece bem a outra pessoa. Sabia que o orgulho dos dois havia construído um muro que nenhum dos dois havia conseguido atravessar em 8 anos. Não porque fosse impossível, mas porque ambos estavam esperando que o outro desse o primeiro passo e nenhum dei. E enquanto os dois esperavam, Valentina havia passado 8 anos casada com um homem que nunca a viu. Aurélio chamou o assistente de volta. Disse uma coisa só. Quero saber tudo sobre Rodrigo Montes. Tudo mesmo. O assistente voltou no dia seguinte com um dossiê. Aurélio leu com aquela atenção de quem lê contrato importante, não procurando o que espera encontrar, mas o que está lá de verdade. E o que estava lá era interessante. A empresa de Rodrigo, a Montes Industrial, havia crescido nos últimos 5 anos com base numa combinação de contratos de fornecimento e logística que dependia de uma cadeia de parceiros específicos. Alguns desses parceiros eram subsidiárias do Grupo Veiga. Não diretamente, não de forma óbvia, mas estava lá para quem soubesse onde olhar. A Montes Industrial comprava aço de um fornecedor que comprava de um distribuidor que tinha contrato de longo prazo com a Veiga Metais. Usava uma empresa de logística que tinha parceria estratégica com a Veiga Transportes. Havia um contrato de energia industrial que passava por uma subsidiária energética do grupo. Nenhum desses contratos havia sido feito com intenção de beneficiar Rodrigo. Eram contratos comerciais normais, feitos por equipes que não tinham ideia de quem era o marido de Valentina Veiga, porque Valentina nunca havia dito que era Valentina Veiga. Mas estavam lá, e eram renováveis. Aurélio chamou o diretor de contratos do grupo naquela tarde. Disse que queria iniciar uma revisão estratégica dos contratos de fornecimento e logística de todos os clientes indiretos. Revisão de preço, prazo, condições, adequação ao plano estratégico atual, processo normal, justificável, documentado, o tipo de coisa que um grupo daquela dimensão faz periodicamente e que ninguém de fora consegue questionar porque é simplesmente gestão.
Não disse que havia uma empresa específica que lhe interessava. Não precisou. Quando você move peças num tabuleiro desse tamanho, você não precisa dizer o nome da peça que quer mover. Você só precisa saber qual revisar primeiro. Enquanto isso, Valentina estava no apartamento que havia recebido no divórcio, um T2 no Príncipe Real, que era confortável e silencioso, e completamente diferente de tudo que havia sido a vida dela nos últimos 8 anos. Havia chegado com 2 malas e algumas caixas. Havia ficado sentada no chão da sala vazia por 1 hora sem fazer nada, porque havia uma parte dela que estava tentando entender que aquele espaço era dela, só dela. Sem ninguém decidindo a cor das paredes, sem ninguém comentando que a disposição dos móveis não ficava bem, sem ninguém explicando que aquele não era o tipo de lugar adequado para uma mulher na sua posição. Era um apartamento simples. Era o melhor lugar onde havia estado em muito tempo. Nos primeiros dias, Valentina ficou em silêncio quase total, não por tristeza, mas por aquela necessidade específica de quem ficou muito tempo num ambiente barulhento e precisa de silêncio para lembrar quem é quando não está sendo definida pelo barulho. Cozinhava para si mesma coisas simples que não havia cozinhado em anos, porque nas últimas anos havia sempre alguém cozinhando na mansão. Caminhava pelo Príncipe Real de manhã com aquele passo de quem não tem hora certa para estar em nenhum lugar. E foi numa dessas manhãs que o celular tocou com um número que ela reconheceu imediatamente, mesmo depois de 8 anos. Porque há números que ficam gravados de uma forma que não tem relação com o tempo. Valentina, disse a voz do outro lado. Era a voz do pai, mais velha do que ela lembrava, mais rouca, mas com o mesmo peso específico que a voz de Aurélio Veiga sempre teve, o peso de um homem acostumado a ser ouvido. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: Pai. O reencontro não aconteceu por telefone. Aurélio pediu que ela fosse à clínica. Valentina foi naquela tarde de ônibus, com aquele misto de ansiedade e alguma coisa que era quase alívio de quem está prestes a fazer uma coisa que devia ter feito há tempo. Quando entrou no quarto e viu o pai na cama com o equipamento médico ao redor, sentiu uma coisa que não havia planejado sentir, que era o quanto ele havia envelhecido. 8 anos é muito tempo quando você não vê uma pessoa. Aurélio continuava sendo Aurélio, postura reta mesmo na cama, olhos com aquela precisão que não havia mudado, mas o corpo havia ficado menor. Não de forma drástica, mas perceptível para quem conhecia. Pai, ela disse de novo, dessa vez com um tom diferente. Aurélio a olhou por um longo momento. Depois disse, com aquela voz mais rouca, demorou demais. Valentina não respondeu. Sentou na cadeira do lado da cama. E foi ali, naquele quarto de clínica com o equipamento médico de fundo, que os dois começaram a desfazer em voz alta 8 anos de silêncio. Não foi fácil e não foi rápido. Havia camadas de orgulho e de mágoa que não se desfazem numa conversa. Mas havia também algo que os dois tinham em comum além do sangue, que era a capacidade de ser direte quando a situação exigia, e a situação exigia. Aurélio contou sobre o câncer, que havia descoberto 7 meses atrás, que estava em tratamento, que os médicos eram cautelosamente otimistas, que ele mesmo era menos otimista que os médicos, mas não dizia isso para eles, porque não queria ter aquela conversa. Disse que quando soube do diagnóstico, a primeira coisa que havia pensado era na filha, não nas empresas, não no grupo, não nos contratos ou nos sócios ou nos sucessores, na filha. Valentina ouviu tudo com aquela atenção que tinha desde pequena, a mesma que havia herdado do pai, que era a atenção de quem não está esperando pausa para falar, mas está realmente ouvindo. Quando ele terminou, ela disse: "Por que não me ligou quando descobriu? Porque você não tinha me ligado primeiro?" Aurélio disse. E depois ficou em silêncio, como se estivesse ouvindo a própria resposta. Valentina disse: "Essa é a coisa mais idiota que você já me disse." E o pai concordou que era.
Ficaram em silêncio por um momento que foi diferente dos silêncios anteriores, porque era o silêncio de depois de dizer a verdade, que é mais leve. Valentina começou a ir à clínica todo dia. No início ficava 1 hora, depois ficava 2, 3, a tarde inteira às vezes. Conversavam sobre tudo que não tinham conversado em 8 anos, e eram muitas coisas. Aurélio perguntava sobre o casamento com aquele cuidado de quem quer entender sem machucar mais do que já está machucado. Valentina contava aos poucos, não tudo de uma vez, mas ia contando. E cada vez que contava, havia uma parte de si que ficava um pouco mais leve. O pai ficava em silêncio ouvindo. Não comentava, não avaliava. Não fazia o tipo de observação que Valentina havia temido que ele fizesse, do tipo, eu avisei ou você devia ter me contado antes. Ficava ouvindo com aquela expressão de quem está registrando cada palavra e vai fazer alguma coisa com ela no tempo certo. Enquanto isso, em outro lado de Lisboa, as coisas de Rodrigo Montes estavam ficando mais complicadas de formas que ele não conseguia identificar direito de onde vinham. Começou com o fornecedor de aço. A Veiga Metais havia iniciado uma revisão contratual com o distribuidor que atendia a Montes Industrial, processo normal, revisão de preços e condições. O resultado foi que os preços subiram 15% com um novo prazo de contrato mais curto. Rodrigo reclamou com o distribuidor, que disse que era pressão do fornecedor, que era revisão de mercado, que não havia o que fazer. Depois foi a empresa de logística, revisão parecida, condições diferentes, custo aumentando. Rodrigo chamou o diretor financeiro para entender o impacto, e o impacto não era catastrófico, mas era significativo, o tipo de aumento de custo que corrói margem de um jeito que não aparece de imediato, mas vai aparecendo. Depois vieram os rumores. Alguns clientes grandes da Montes Industrial, que tinham relação com o Grupo Veiga por outros caminhos, começaram a fazer perguntas sobre credibilidade de fornecedor, sobre estabilidade contratual, sobre se havia outros fornecedores que deveriam ser considerados. Não era pressão direta, era aquele tipo de questionamento que acontece quando alguém importante no mercado faz um movimento e os outros ficam atentos. Rodrigo passou semanas tentando entender o que estava acontecendo. Conversou com o diretor comercial, com o financeiro, com consultores que pagou bem para ter respostas. Nenhum tinha resposta clara, porque não havia nada claro. Havia só decisões de negócio perfeitamente justificáveis, tomadas por um grupo empresarial, de acordo com seus próprios interesses estratégicos. Foi o advogado dele que encontrou o fio. Numa análise de estrutura de mercado que havia encomendado para tentar entender as movimentações, apareceu o nome Veiga em várias das cadeias que afetavam a Montes Industrial. O advogado puxou o fio. Encontrou o Grupo Veiga, encontrou o fundador, Aurélio Veiga, encontrou a filha única. O nome da filha era Valentina. Rodrigo ficou olhando para o documento por um tempo que o advogado depois descreveu como o silêncio mais longo que havia presenciado em 20 anos de carreira. Depois perguntou se o advogado tinha certeza. O advogado disse que tinha. Valentina Veiga. A mulher que Rodrigo havia chamado de ninguém num cartório de Lisboa era filha de um dos homens mais ricos de Portugal e herdeira de um grupo que valia mais do que tudo que ele havia construído, multiplicado por um número que ele preferiu não calcular. A Valentina, que havia passado 8 anos no casamento sem dizer quem era, que havia saído daquele cartório sem responder, que havia continuado caminhando sem olhar para trás. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo depois de sair do escritório do advogado. Foi a pé até o carro, entrou e ficou sentado sem ligar o motor por quase meia hora. Estava tentando reconstruir 8 anos com essa informação nova, que era como tentar remontar um quebra-cabeça quando você descobre que estava olhando para o lado errado a vida toda. Valentina havia escondido a identidade. Havia escolhido ser apenas Valentina, sem sobrenome, sem fortuna, sem o peso de uma família que media bilhões.
E ele havia passado 8 anos com ela, convencido de que ela dependia dele. Convencido de que o valor dela era emprestado do sobrenome dele. Convencido de que sem ele ela era menos. Enquanto ela era, sem que ele soubesse, a herdeira do único tipo de fortuna que tornava a dele pequena. Havia uma ironia ali, que Rodrigo não tinha vocabulário emocional adequado para processar. Ele tentou ligar para Valentina. Ela não atendeu. Mandou mensagem pedindo uma conversa. Ela não respondeu. Tentou pelo advogado dela, que disse que qualquer comunicação devia passar pela via jurídica e que não havia pendência jurídica em aberto. Tentou aparecer no Príncipe Real. Ficou na calçada por um tempo olhando para o prédio e foi embora sem entrar, porque havia uma parte dele que sabia que não tinha argumento. Valentina soube que ele havia aparecido. A vizinha do segundo andar havia comentado. Ficou olhando para o celular por um momento com aquela informação. Depois colocou o celular de lado e voltou para a conversa que estava tendo com a amiga Marta, que havia voltado para a vida dela depois de anos de afastamento que haviam acontecido gradualmente durante o casamento. Porque afastamento de amizade durante casamento difícil raramente acontece de uma vez. Vai acontecendo por pequenas ausências, até que um dia você percebe que perdeu o contato. Marta havia aparecido na semana depois do divórcio com uma garrafa de vinho e sem cerimônia, a forma mais honesta de dizer que estava de volta. Valentina havia aberto a porta e os dois haviam ficado na sala do apartamento vazio, conversando até de madrugada como faziam antes. E havia algo naquilo que foi desengripando partes de Valentina que estavam travadas há tempo. Valentina também havia voltado a trabalhar. Não no Grupo Veiga. Havia encontrado, através de um contato antigo, uma consultoria de comunicação pequena que precisava de alguém com experiência em posicionamento de marca e que não havia nenhum sobrenome envolvido, só o trabalho. Havia ido na primeira reunião com aquela insegurança específica de quem ficou tempo demais, convencido de que não era capaz. E havia saído da reunião contratada porque havia mostrado em 40 minutos que sabia do que estava falando. O que havia esquecido que sabia. Aurélio ficou sabendo do emprego quando Valentina contou na clínica com aquele jeito de quem não está pedindo aprovação, mas está contando mesmo assim. O pai ficou em silêncio por um momento. Depois disse que era bom. Não era o tipo de elogio elaborado. Era o tipo de elogio de quem sabe que a palavra certa é simples. Nos meses que se seguiram, enquanto Rodrigo tentava entender o que estava acontecendo com a empresa e tentava encontrar uma forma de reverter o que a revisão estratégica do Grupo Veiga havia posto em movimento, Valentina foi fazendo as coisas que havia deixado de fazer em 8 anos. Foi ao teatro pela primeira vez em quanto tempo ela não conseguia lembrar. Voltou a uma aula de cerâmica que havia feito antes do casamento e que havia parado porque Rodrigo havia comentado que era hobby de quem não tinha o que fazer. Passou fins de semana com a Marta e com outras pessoas que haviam existido na vida dela antes de Rodrigo e que voltaram quando ela voltou a ocupar o espaço que havia deixado vago. E foi à clínica todo dia. Aurélio foi melhorando aos poucos, que é o jeito que a melhora em oncologia acontece. Não em saltos, mas em incrementos pequenos que os médicos descrevem com cuidado e os pacientes recebem com aquela mistura de esperança e desconfiança de quem já aprendeu a não confiar muito no próprio otimismo. Havia bons dias e dias piores. Nos bons dias, os dois conversavam por horas. Nos piores, Valentina ficava lá mesmo assim, às vezes sem falar muito, só presente. Numa tarde em que Aurélio estava com mais energia, ele perguntou a ela sobre Rodrigo, não sobre o que estava acontecendo com a empresa. Perguntou sobre a mulher que ela havia sido durante o casamento, se havia perdido coisas que não conseguia mais encontrar. Valentina ficou pensando por um momento. Depois disse, perdi algumas coisas. Estou encontrando outras que não sabia que tinha.
Aurélio ficou olhando para a filha com aquela expressão que pais têm quando veem nos filhos adultos algo que reconhecem de si mesmos, não o que ensinaram intencionalmente, mas o que passou de forma diferente, que é mais resistente. Você é mais forte do que eu fui, ele disse. Valentina disse que não era verdade, que era diferente, que é outra coisa. Aurélio disse, pode ser os dois. A notícia sobre a situação da Montes Industrial chegou para Valentina não pelo pai, mas pelo Jornal de Negócios, numa matéria pequena sobre dificuldades de empresas industriais de médio porte no mercado atual, que mencionava a Montes Industrial, entre outras, como exemplo de empresa afetada por revisões de custo na cadeia de fornecimento. Valentina leu e ficou em silêncio por um momento. Depois foi ao quarto buscar um casaco, porque havia esfriado, e voltou para a cozinha fazer chá. Não havia alegria naquilo. Não havia satisfação, do tipo que as histórias de vingança sugerem que deveria existir. Havia só a confirmação clara de que o mundo é grande o suficiente para caber muitas forças que operam independente de qualquer pessoa específica, e que a arrogância tem o costume de encontrar essas forças no momento menos conveniente. O que ela sentia mesmo, se tivesse que nomear, era indiferença, que é talvez a forma mais completa de libertação. Não raiva, não desejo de ver o outro sofrer, não satisfação com o sofrimento alheio. Só a ausência de preocupação com o que acontecia num lugar onde ela não estava mais. Rodrigo tentou mais uma vez. Desta vez, através de um intermediário que Valentina não conhecia, mas que claramente havia sido contratado para fazer a ponte. A mensagem era que Rodrigo queria conversar, que havia compreendido o engano que havia cometido, que havia coisas que precisavam ser ditas. Valentina ouviu a mensagem e pediu que o intermediário transmitisse uma resposta, que ela não tinha interesse em conversa, que as coisas que precisavam ser ditas já tinham sido ditas no cartório, e que a única frase que havia sobrado daquele dia era a que ele havia dito, que estava registrada e que ela havia escolhido usar como ponto de partida e não como ponto de chegada. O intermediário foi embora. Valentina foi à clínica visitar o pai. Aurélio estava num dia bom. Estavam sentados, ela na cadeira ao lado da cama, os dois com café que ela havia trazido de uma pastelaria ali perto, porque o café da clínica era intragável, como Aurélio havia reclamado desde o primeiro dia. Ficaram um tempo em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem bem o suficiente para não precisar preenchê-lo. Aurélio disse sem introdução, eu devia ter dito mais vezes que você era capaz. Valentina olhou para ele. O pai continuou, eu sempre soube. Você tem a mesma cabeça que eu, que é um elogio e também um problema, eu sei. Mas eu nunca disse com suficiente clareza que você não precisava do grupo, não precisava do sobrenome, não precisava de mim para ser o que é. Isso foi um erro meu. Valentina ficou olhando para o café. Depois disse, você está dizendo isso porque o médico disse alguma coisa que você não me contou. Aurélio fez uma expressão que era quase sorriso. Não, estou dizendo porque é verdade, e ficou sem ser dito tempo demais. Valentina ficou em silêncio por um momento. Depois disse, eu também te devia uma ligação há 8 anos. O pai disse que sabia, que estava esperando, que havia esperado de forma incorreta porque esperou em silêncio em vez de ligar ele mesmo, o que era erro de orgulho que ele entendia bem, porque era o mesmo erro que ela havia cometido, que às vezes ser parecidos demais com alguém é a razão pela qual é difícil ceder primeiro. Valentina disse, a gente é muito teimoso. Aurélio disse, herdaste de mim. Infelizmente. Os dois ficaram em silêncio. Depois os dois riram ao mesmo tempo, que foi a primeira vez que riram juntos em 8 anos. E o som foi diferente de qualquer outro som naquele quarto, naqueles meses todos. Rodrigo Montes continuou tentando resolver os problemas da Montes Industrial.
Contratou consultores, renegociou o que conseguiu renegociar. Encontrou fornecedores alternativos que eram mais caros e menos confiáveis. A empresa não afundou, mas ficou mais frágil, mais dependente de decisões corretas que Rodrigo passou a tomar com menos confiança do que antes, porque havia descoberto que o chão podia ser menos sólido do que parecia. O que mais o afetou não foi o dinheiro. Foi a compreensão tardia de que havia passado 8 anos ao lado de uma pessoa que era, em qualquer medida que ele pudesse usar, maior do que ele em tudo que havia considerado importante, e havia usado esse tempo todo para diminuir essa pessoa, porque não a havia enxergado. Havia uma frase que voltava: sem o meu sobrenome, você não é ninguém nesta cidade. Ele havia dito aquilo, havia acreditado naquilo, e a mulher que havia continuado caminhando sem olhar para trás era a herdeira do sobrenome mais pesado naquele mercado. Mas pior do que isso, e Rodrigo levou tempo para chegar nessa parte porque exigia uma honestidade que não era natural para ele. Pior do que não saber quem ela era perceber que, mesmo que soubesse, havia tratado ela da mesma forma. Porque o problema não era que ele não sabia da fortuna do pai dela. O problema era que havia construído um jeito de tratar pessoas que dependia do que elas tinham para oferecer. E Valentina em nenhum momento havia parecido oferecer o que ele buscava. Valentina soube que o Grupo Veiga havia encerrado a revisão contratual e normalizado as condições com os parceiros da Montes Industrial quando o assistente do pai mencionou de passagem numa tarde. Não havia sido decisão de Valentina. Havia sido decisão do pai, que havia avaliado que o ponto havia sido feito e que manter pressão além do necessário era energia gasta além do útil. Aurélio era preciso dessa forma. Valentina não perguntou detalhes. Não havia pedido que o pai fizesse nada e não havia pedido que parasse. Havia ficado fora de qualquer decisão de negócio que envolvesse o Grupo Veiga e a Montes Industrial, porque não era o que ela queria. O que ela queria era simples e havia conseguido sozinha. Queria provar para si mesma que conseguia existir sem depender do sobrenome de ninguém. Havia conseguido. Tinha emprego que havia buscado ela mesma. Tinha apartamento que era dela. Tinha a vida que estava reconstruindo tijolo por tijolo, às vezes devagar, às vezes com aquele passo irregular de quem ainda está aprendendo a andar de novo, depois de muito tempo sem exercitar certas partes. Aurélio melhorou o suficiente para receber alta da clínica em dezembro. Voltou para casa com tratamento ambulatorial e com uma freira de acompanhamento que ele reclamou por 2 semanas antes de aceitar como parte do novo arranjo. Valentina visitava 3 vezes por semana, às vezes mais. Numa tarde de janeiro, sentados no jardim da casa do pai com o frio de Lisboa entrando nas costas apesar dos casacos, Aurélio disse uma coisa que havia estado segurando por um tempo. Quando eu for, o grupo fica contigo. Tudo. Já organizei com o jurídico. Valentina ficou em silêncio por um momento. Depois disse: você não vai a lugar nenhum tão cedo. Aurélio disse que provavelmente não, mas que a documentação estava feita de qualquer forma, porque documentação é para ser feita quando você está bem o suficiente para pensar direito, não quando está mal demais para fazer diferença. Valentina disse que entendia. Ficou mais um momento em silêncio. Depois disse: você me ensinou a construir coisas. Você só esqueceu de me dizer que eu era capaz de fazer sozinha. Aurélio olhou para frente para o jardim. Disse que tinha esquecido, sim. Que era um erro que não conseguia desfazer, mas que podia passar o tempo que tinha tentando compensar. Valentina disse que não precisava compensar, que precisava só continuar. O pai concordou. E ficaram ali os dois, no Jardim de Janeiro, com o frio que nenhum dos dois mencionou, porque havia outras coisas mais importantes do que o frio, olhando para frente com aquele silêncio que não era ausência. Era presença. Era os dois, finalmente, no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem o peso de 8 anos entre eles, ou melhor,
com esse peso, mas carregando ele juntos agora, que é como os pesos ficam mais leves sem que diminuam. Valentina Veiga não precisou destruir Rodrigo Montes, não precisou de vingança, não precisou de nada além do que havia construído com as próprias mãos nos meses depois do divórcio. Havia saído daquele cartório sem responder a uma frase cruel. Havia continuado caminhando e havia descoberto no caminho que o silêncio que havia deixado não era fraqueza. Era ela sabendo que não havia nada a provar para alguém que nunca havia sido capaz de ver o que estava diante dele. Rodrigo perdeu uma empresa intacta. Perdeu certeza, perdeu a convicção de que controlava o suficiente. Mas a coisa que nunca vai recuperar é diferente. É a versão de si mesmo que havia dito aquela frase num cartório com aquela confiança, e que foi a última versão de si que acreditou que era verdade. Essa versão ficou para trás, no dia em que o advogado colocou o documento na mesa e disse o nome de Valentina Veiga. E há coisas que, quando vão, não voltam. Se você chegou até aqui dessa história, me faz um favor. Clica no like agora. Faz diferença real para o canal crescer. Compartilha com alguém que precisa ouvir que o silêncio de quem foi humilhado nem sempre é derrota. Às vezes, é a pausa de quem sabe que não tem nada a provar para quem nunca foi capaz de ver. E se inscreve no Contos de Eli para não perder a próxima história. Antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Você já foi julgado por quem você parecia ser em vez de quem você é de verdade? Me conta nos comentários. E lembra sempre disso. Humilhar uma pessoa sem conhecer a história dela é talvez o erro mais caro que um ser humano pode cometer. Não pelo que ela tem, pelo que você demonstra ser quando faz isso. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e trata as pessoas com respeito. Você nunca sabe quem elas são quando ninguém está olhando.